Oi, eu sou Jonadab Silva, sou ex-aluno de IFAL e estou aqui para contar um pouco da minha história para vocês. What did you study in IFAL? Eu estudei Química, fiz o técnico integrado em Química, eu entrei em 2010, me graduei em 2013, me formei em 2013 em Química. How was your experience? Eu poderia dizer que foi mais do que eu esperava. Na verdade, eu entrei no curso sem saber muito o que eu queria fazer com Química, eu não sabia nem direito o que era Química, mas eu acabei me encantando pelo curso. Tive muitas dificuldades durante o primeiro ano, principalmente. Eu achei que ia ser muito difícil para mim, minhas notas foram bem baixas, principalmente em Química. Na verdade, a minha nota de Química foi baixa, as outras tinham sido até boas. Mas acabou que as coisas foram melhorando e eu fui percebendo que com dedicação e esforço eu poderia reverter a situação e o que estava muito difícil poderia se tornar prazeroso, e foi isso que se tornou para mim, na verdade. Did you do research? Sim, eu fiz pesquisa. Eu acabei conhecendo a pesquisa através do professor. Na verdade, eu fiz um curso pelo ICBS na UFAL, um curso de verão, um curso de inverno, na verdade, em que eu conheci nanotecnologia e algumas outras técnicas de pesquisa, algumas outras áreas de pesquisa, e fiquei bem interessado pela coisa e acabei procurando o professor Ebenezer para ver o que a gente poderia fazer. A gente foi na UFAL e viu alguns laboratórios em que eu poderia fazer pesquisa. Acabou que eu comecei a fazer de fato pesquisa com o professor Argolo em física. Foi que me deu um pontapé inicial e me mostrou como é que se fazia pesquisa, me ensinou muito sobre programação, me ensinou muito sobre física. A gente discutia muito. Eu acho que aprendi mais sobre... durante isso tudo, no meu começo, eu estava aprendendo mais como pensar criticamente e como aplicar as minhas dúvidas para um caminho bom, um caminho positivo dentro da pesquisa. Depois do professor Argolo, eu tive experiência com o professor Fabiano. A gente trabalhou em Química Analítica e foi uma experiência também muito boa, em que eu me juntei ao laboratório de AlGePAS, o grupo de pesquisa em Química Analítica, Eletroanalítica e desenvolvimento de sensores. E a gente teve um tempo longo, acho que uns 2 anos, e foi um tempo muito bom, muito prazeroso. E aprendi também muita coisa, aprendi muitas técnicas. E, acima de tudo, aprendi que é possível fazer pesquisa e que o que parecia muito complicado para mim no começo, toda aquela metodologia, todo aquele conteúdo, poderia se tornar uma coisa que, no final das contas, se tornou em resultados muito bons, e a gente publicou e a gente apresentou em congressos e foi uma coisa muito boa. Next question. How did research change your academic perspectives? Quando eu estava fazendo pesquisa, eu acho que eu percebi que fazendo pesquisa eu posso ser mais que um aluno comum que vai para as aulas e que vê o conteúdo, faz a prova e esquece. Fazendo pesquisa eu percebi que eu tenho a possibilidade de aplicar de fato o que eu estou aprendendo no livro, e acaba sendo até mais interessante estudar com foco. Por exemplo, se eu estava estudando Química Analítica e se eu tinha alguma dificuldade em Química Analítica, eu tentava olhar para o lado da pesquisa, tentava olhar para o lado de em que eu posso aplicar isso daqui, que técnicas eu posso desenvolver a partir disso, em que sei lá, coisas que eu poderia usar, em coisas em que eu poderia usar aquele conhecimento que eu tinha adquirido. E foi uma experiência muito boa, esse começo, essa minha introdução à pesquisa, essa minha introdução ao pensamento mais crítico e científico. Foi uma coisa muito interessante. E que no IFAL, os professores me estimularam muito, principalmente porque dentro do IFAL, por ter pesquisa para alunos de ensino médio, que foi o meu caso, a gente acaba se deparando não somente com os conteúdos de ensino médio, mas também com coisas que vão além da sala de aula e que se aplicam para o nosso dia a dia e que fazem a formação técnica e formação de alunos que são ainda adolescentes ser uma coisa muito mais rica e muito mais vantajosa em termos gerais. Accidentally. Ok. 6991. I'm sorry. What did you study before medical school? Quando eu estava ainda em Química, quando eu estava no 2º ano de ensino médio, sabe o que falta em 4 anos,
eu estava no segundo ano, eu comecei a fazer química na UFAL, bacharelado em química. Fiz química por 2 anos na UFAL, até que eu, numa das conversas com o professor Fabiano, ele me abriu os olhos para essa área que eu até então não tinha nenhum interesse, que era medicina. Eu até gostava de coisas de medicina, mas nunca me imaginei sendo um aluno de medicina ou, quem sabe, um dia um médico. Mas ele, nessa conversa que a gente teve, ele me abriu os olhos para isso e mostrou a possibilidade de entrar na escola de medicina e aplicar a minha nota do Enem. E foi isso que eu fiz e comecei a estudar medicina. How did you get into medical school? É basicamente o que eu falei antes sobre a questão da aplicação. Mas como eu estava fazendo química, eu estava me formando em química no IFAL, estava no meu segundo ano de química da UFAL, bacharelado. E estava muito interessado em química, para mim era o que eu ia fazer pro resto da minha vida. E ainda quero trabalhar com química. Na medicina a gente tem muita oportunidade de trabalhar com química. Mas foi basicamente isso, essa mudança de pensamento. Eu acho também uma coisa muito interessante para se fazer, porque às vezes a gente pensa que sabe de tudo e que as coisas já estão bem traçadas para o futuro da gente, a gente já acha que entende de tudo que vai acontecer. Mas de fato é bom a gente estar com a cabeça aberta para novas ideias e novas perspectivas e novas oportunidades. E foi isso que eu fiz e não me arrependo de ter feito isso. A conversa que eu tive com o professor Fabiano naquele dia, não só o professor Fabiano, o professor Jonathan, o professor Alan John, o professor Demetrios, o professor Antônio e outros professores que estavam lá na coordenação de química no dia que a gente estava conversando sobre essa mudança de curso. Foi uma conversa muito boa e que meio que abriu os meus olhos para coisas que estavam além daquilo que eu já estava acostumado, que era química. Okay, that's fair. How would you describe the experience of studying in the United States? Assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos foi um período bem complicado para mim, porque eu até conseguia ler, conseguia escrever, mas falar inglês era uma coisa muito difícil. E eu até lembro que no caminho do aeroporto para a faculdade onde eu fiz inglês, que não foi UCLA, foi outra em Fullerton, College Fullerton, foi uma coisa bem complicada, porque eu não conseguia nem falar direito com o taxista. Ele estava pedindo instruções, tudo que eu tinha era o meu iPad, com as informações do dormitório, para onde é que eu teria que ir, o que eu teria que fazer, mas eu não sabia. Eu sabia ler, mas eu não sabia conversar com o rapaz para dizer o que eu tinha que fazer, onde ele teria que me deixar. Foi bem complicado. Com o tempo eu fui percebendo que a coisa não é tão não é tão terrível assim não, a experiência, sabe? Assim, não é tão difícil, mas leva um tempo, porque a gente precisa se acostumar com a língua, precisa meio que se acostumar a ouvir as pessoas, assim, que aprender ouvindo. Foi um período bem complicado quando eu cheguei aqui, em termos de entender tudo que estavam falando comigo. Às vezes eu só sorria assim, tudo bem, mas eu não entendia, né, o que as pessoas estavam falando comigo. Mas acabou que com o tempo eu fui meio que entrando na língua, foi uma imersão bem interessante e levou um certo tempo para me adaptar, mas hoje está tudo certo, estou fazendo aulas. Desde que começar a fazer inglês, agora estou fazendo as aulas minhas no Medical School aqui, fazendo aulas relacionadas à medicina. E tá tudo certo, tudo muito bom. Escrevi já 3 papers em inglês e foram coisas muito boas para mim. E tô aprendendo muito ainda, cada dia aprendo uma palavra nova, uma expressão nova. What would you say to students who want to study medicine and study abroad? Primeiro, para não querer estudar medicina, é uma coisa muito complicada, principalmente para quem tem... Não é complicado. Medicina é uma coisa muito interessante, que muitas pessoas têm esse sonho desde criança. Não foi esse o meu caso. Na verdade, não que eu percebesse que era essa a minha vontade, sabe? Eu sempre fui interessado em cuidado, em como funciona o cérebro, em como as pessoas funcionam, em o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas, em pesquisa, coisas que no final culminaram para a minha escolha em medicina. Mas o que tem os alunos que querem fazer medicina é que continuem com esse sonho e que de fato analisem se é isso que vocês querem para vocês mesmos. É aquela coisa que eu tinha falado antes sobre estar com os olhos abertos para outras perspectivas. Às vezes você pode ser sei lá, um químico muito bom, mas você está tentando medicina. Não vou dizer que você vai ser um médico ruim, mas assim,
às vezes é bom a gente analisar as nossas aptidões, não só pelo que a gente tem de sonhos, de o que você quer fazer desde criança, sei lá, eu sempre quis fazer medicina desde que eu me entendo por gente. Mas às vezes é bom também abrir os olhos, mas principalmente para aqueles alunos que de fato se identificam com o curso e de fato querem isso para a vida. É um curso às vezes um pouco difícil de entrar, de conseguir uma vaga em faculdades, mas vale muito a pena. Eu tô amando o curso, tô amando a experiência, e se a sua intenção é de fato mudar a vida das pessoas no futuro, não só dinheiro, eu sei que o pessoal tá, porque a medicina muitas vezes pelo dinheiro, mas eu acho que não é o caso de vocês não. De fato, assim, claro, ter uma estabilidade financeira muito boa no futuro, amém, espero, mas também ter aquela questão de empatia com as pessoas e se colocar no lugar do outro e tentar se identificar com cada paciente, tentar trazer um pouco mais de vida e diminuir o sofrimento e ajudar, além do conhecimento clínico, sabe? Com o conhecimento de vida, com a experiência que a gente adquire na vida, aplica no consultório, que adquire no consultório e aplica na vida, acaba virando uma coisa só. That's it. Next question. That's it. Só isso. What? Tá. Is it recording Okay. now? Thank you. Yes, it's recording now. Ok. What did you study in IFAL? Eu entrei no IFAL em 2010 e eu comecei a estudar Química lá. Fiz o técnico, médio técnico em Química, me formei em 2013. You gotta be louder. I'm gonna ask you again. Speak louder, Okay. okay? What did you study in IFAL?